Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Opa, peraí, nós mudamos também, além de voltar, agora nós passaremos a ter um Agronomicamente. Isso mesmo, economia e agronegócio juntos. Vocês sabem que eu trabalho e sou um apaixonado pelo agronegócio. E nessa retomada do Economicamente, nós teremos agora o Agronomicamente. No nosso primeiro vídeo do Agronomicamente falando, ou seja, economia com agronegócio, eu vou responder a seguinte pergunta. A reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 7 de julho gera alguns impactos para o agronegócio. Quais são eles e como isso afeta a vida do produtor rural? Vamos lá. Primeira questão. Se você quiser entender mais sobre a reforma tributária, tem um vídeo meu lá no Economicamente comentando. Lá naquele vídeo você vai perceber que nós comentamos sobre um IVA dual, que será a soma do IVA federal com a do IVA subnacional. E lá eu disse para vocês que nós teremos três alíquotas. A alíquota integral, ou seja, a alíquota cheia de referência, uma alíquota reduzida, que será de 40% em relação à alíquota de referência, e uma alíquota zerada. Onde é que entra o agronegócio nessa história? Nas duas últimas. Segundo, o agronegócio, principalmente os seus produtos, os produtos agropecuários e os insumos, serão tributados com uma alíquota diferenciada de 40%. Aqui começa a primeira discussão. Nós estamos falando de uma alíquota de 40% em relação à alíquota cheia, que será paga pelos insumos agropecuários e pelos produtos agropecuários. Uma das discussões que será levada para o Senado Federal é se essa alíquota reduzida não deveria ser de 20% para o agronegócio. Eu comentei com vocês que agora a alíquota zero também impacta o agronegócio. É importante lembrar que produtores rurais que tenham um faturamento de até 3,6 milhões de reais por ano terão uma alíquota zero no caso deste IVA dual. E por fim, também terá uma alíquota zero todos os produtos da cesta básica, que em grande medida são produtos do agronegócio. Portanto, olha só que interessante, daquelas três alíquotas do IVA que nós discutimos, o agro, produtos e insumos serão tributados com uma alíquota reduzida de 40%, produtor rural, pessoa física ou jurídica, com receita anual de até 3,6 milhões de reais, aqui serão tributados com alíquota zero, além dos produtos que compõem a cesta básica. Você se lembra que eu comentei que a alíquota de 40% está sendo discutida de vir para 20%. É uma discussão que foi aprovado na Câmara, foi 40%. Segundo, produtor rural com receita de até 3,6 milhões. Quando nós falamos do volume de produtores, 95% dos produtores rurais brasileiros têm este faturamento. Portanto, a reforma contempla o número de produtores, mas não contempla a produção. Esse volume de produtores responde por menos de 50% da produção. Portanto, eu posso ter uma tributação neste momento menor para o produtor, mas que será maior sobre o volume total de produção. Agora eu vou comentar com vocês duas questões da reforma tributária e que podem impactar significativamente o agronegócio brasileiro. A Constituição passou a prever a possibilidade dos estados criarem uma nova contribuição estadual, especificamente sobre produtos primários, produtos agrícolas ou semi-elaborados para custear os investimentos, por exemplo, para a logística. Em outras palavras, o que foi aprovado lá na Câmara abre uma brecha para que os estados possam tributar, ou seja, criar uma nova contribuição, com vistas a financiar obras de habitação. Ou seja, o que foi aprovado lá na Câmara abre uma brecha e uma possibilidade para que os estados passem a criar um novo tributo, uma nova contribuição para financiar obras de infraestrutura e habitação, porém sendo cobrado, por exemplo, de produtos derivados do agronegócio. Este aqui é um dos grandes medos do agronegócio.
poder aqui a criação de impostos sobre a exportação ou até mesmo de contribuições que possam penalizar a competitividade do agronegócio. Apesar desse medo, segundo o relator, isso estaria limitado a estados que já têm algumas dessas contribuições, tais como Mato Grosso do Sul e Goiás, que, aliás, são estados extremamente pujantes dentro do agronegócio brasileiro. A segunda grande preocupação do agronegócio diz respeito ao imposto seletivo. Como eu mencionei, nós teremos agora no Brasil um imposto que será cobrado sobre bens e serviços que gerem impactos negativos à população ou ao meio ambiente. Por que o agronegócio tem essa preocupação? De um lado, nós podemos ter a criação de um imposto seletivo sobre defensivos agrícolas, que algumas pessoas os chamam de agrotóxicos, ou seja, eu posso criar uma tributação adicional para um insumo que é essencial à produção e ao manejo da terra e das produções agrícolas. Além disso, algumas indústrias, tais como a própria indústria do vinho, que é uma indústria agroalimentar, pode ter um aumento de tributação com este imposto seletivo. E por fim, tratores e máquinas agrícolas serão isentas de IPVA. Isso é tudo, pessoal. Eu discuti aqui os impactos da reforma tributária sobre o agronegócio. Se você quer saber mais, passe a nos acompanhar nas redes sociais. Lembrando que o Agronomicamente é uma derivação do Economicamente que você pode seguir nas redes sociais, em especial do PSEG Consultoria e Projetos. Valeu!